Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nessa tarde de sábado, sabadão, que para mim, pelo menos, será um sabadão de muito futebol. Estou indo lá para o Valenciano Atlético Clube estrear na lateral direita como Pumita Rodrigues, arrebentando como sempre. Então eu vou contar com o seu like aqui para que a gente divulgue esse vídeo para mais gente, porque vamos falar sobre Josh Wander, que falou ontem à Vasco TV. Vamos falar também sobre São Januário, que vem aí com um processo de melhoria de sua estrutura. Não vou dizer de reforma, porque reforma falta muito, mas uma melhoria em sua estrutura. Além disso, também vamos falar sobre o jogo do Vasco contra o Bahia. Então, para isso, você vai me dar aquela moral de sempre. Senta o dedo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro do canal Os Vascaínos, porque sendo membro você tem vários benefícios. Sorteio de prêmios, participa da live com a gente, participa da Liga do Cartola valendo vários prêmios, enfim, você só tem a ganhar sendo membro do nosso canal. Rapaziada, ontem Josh Wander falou à Vasco TV, resolveu falar e falou algumas coisas que eu quero pontuar aqui. Por exemplo, ele vibrou quando disse que o Vasco hoje é o elenco mais jovem da Série A. Claro, cifras brilham no olho do homem quando ele pensa na grana que ele vai fazer vendendo jogadores do Vasco. Isso é uma parada que a gente não pode negar. Além disso, claro, o retorno esportivo que o Vasco poderá ter com esses jogadores também é grande, já que são jogadores que vão se desenvolver. Como eu sempre digo, a empresa vai ganhar dinheiro com o Vasco à medida que o Vasco esteja bem e disputando títulos. Por quê? O Vasco bem, disputando títulos, batendo lá em cima, para vender jogador, o jogador já sai mais valorizado, sai por um valor já mais alto. O Vasco pode esperar um pouco para vender no momento certo, sem vender no desespero, como aconteceu com o Thales Magno, com o Paulinho, com o Coutinho, com o Douglas Luiz, enfim, com vários jogadores que o Vasco precisou vender para fazer caixa, para sobreviver. Era assim que o Vasco vivia antigamente, fazendo caixa para sobreviver. Então, eu fico mais tranquilo por entender que a troca é real. O Josh vai ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro, ele vai ter que colocar o Vasco bem e forte. Então essa é a troca, essa é a contrapartida que ele terá de dar ao clube se ele quiser ganhar grana. Então tudo bem, falou lá, se os jogadores são jovens e tal, tranquilo, mas esses jogadores jovens vão ter que entregar esportivamente para que valham grana. Então é uma troca, pelo menos ao meu ver, no momento, uma troca justa. Além disso, ele também elogiou muito a torcida do Vasco, disse que a torcida do Vasco deu um show no Maracanã, que vai brigar pelo Maracanã, porque o Vasco às vezes vai precisar jogar num palco maior, e eu entendo, Josh, mas não é só por conta disso, é porque o Maracanã está enraizado nas nossas veias. O Vasco tem uma história junta daquele estádio. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. Então tá na hora de abaixar a bolinha quem está na gestão e entender que o Vasco está no Maracanã por DNA, não é por conta de licitação. E se temos que entrar na licitação brigando na justiça, iremos entrar. E o Josh deixou bem claro que vai brigar pelo Maracanã até as últimas instâncias, e isso é muito importante. Também, nosso Josuá falou sobre São Januário. Lembra, galera, que eu fiz uma pressão absurda nos nossos vídeos e também nas lives do nosso canal aqui dos Vascaínos, dizendo que estava na hora de São Januário ganhar um carinho, ganhar um talento. Estava na hora de uma pintura, consertar ali o nosso glorioso telão, que era uma telinha do tamanho do meu celular que eu estou filmando aqui para vocês. Lembram disso? Então, o Josh veio ao Brasil e, ao que parece, colocou isso como uma das prioridades. Por quê? O Vasco já está estudando a forma de pintura das arquibancadas, de limpeza do estádio, de melhoria da estrutura, e o telão está consertado, provavelmente contra o Bahia. O telão já vai estar funcionando em São Januário, e aquela vergonha daquele descaso acabou, porque poderemos ver pelo menos o telão funcionando, porque estava mais do que na hora de São Januário receber esse carinho. Então, agora é esperar para ver o que eles vão fazer, se realmente terá melhorias. Vamos cobrar as melhorias para que elas aconteçam, e agora está na mão aqui do canal Os Vascaínos para que a gente faça esse tipo de ação. Rapaziada, segunda-feira o Vasco pega o Bahia em São Januário
e vai ser um jogaço de bola. Até porque eu vou falar uma coisa pra vocês, confessar uma coisa pra vocês. Eu já tava de saco cheio de jogar me defendendo, eu tava doido pra jogar de forma propositiva, pegar o Vasco num jogo em que o Vasco vai mandar na partida e jogar pra cima do adversário. Primeiro, porque é assim que o Vasco sempre jogou como DNA, é assim que o Vasco sempre foi dentro de campo, e também é dessa forma que deve jogar a partir de agora contra times que estão pelo menos abaixo tecnicamente da gente nesse momento. E são muitos no Campeonato Brasileiro. Bahia, Curitiba, Cruzeiro, Bragantino, Goiás, Cuiabá, são muitos times aí, esqueci de citar alguns que estão abaixo da gente tecnicamente nesse campeonato. Então, eu acho que o Vasco vai mandar sim em algumas partidas como essa contra o Bahia na segunda-feira. Então você estará ligado, assistindo e vendo um Vasco propositivo. Por que eu puxei esse papo? Porque o Vasco teve que ser propositivo em algumas partidas esse ano e o Vasco tomou na tarraqueta, deu dor de cabeça e não conseguiu criar. E o Barbieri já vai fazendo uma mudança no elenco. O Rodrigo vai sair do time titular e o Marlon Gomes vai entrar. E aí o Andrés Santos vai ser puxado para primeiro volante, o Marlon de segundo e o Jair flutuando à frente desses dois volantes, fazendo a ligação lá para o Alex Teixeira e para o Gabriel Peck, e às vezes diretamente para o striker, que é o Pedro Raul, o nosso camisa 9. Um Vasco mais ofensivo, um Vasco que vai para cima do Bahia, um Vasco que precisa desses 3 pontos para largar bem no campeonato. Teremos algumas sequências difíceis, como a sequência que eu trouxe aqui ontem, que estaremos sem Andrei, sem Marlon Gomes, e jogaremos contra Fortaleza fora, Internacional fora, São Paulo fora, teremos um clássico contra o Flamengo, ou seja, uma sequência muito difícil para o Vasco nesse primeiro turno, com 2 desfalques importantes. Então, teremos que pontuar. O Vasco vai ter problemas em alguns momentos do campeonato. Vai oscilar, vai perder jogos, vai ter sequência de derrota, como qualquer outro clube. Mas para o Vasco é importante criar essa gordura nesse começo de Campeonato Brasileiro, principalmente porque os adversários estão jogando Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Só o Vasco e o Cuiabá estão focados apenas no Campeonato Brasileiro. Então é hora do Vasco ir para cima e jamais esmorecer perante o adversário. Galera, hoje não tem live no canal, estamos de day off, galera descansando, curtindo as patroas, todo mundo merece um dia de descanso, mas amanhã estamos de volta na live que você ama e respeita, para falar de Vasco com você aí do outro lado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e, claro, seja membro do canal, vem pro nosso grupo de WhatsApp pra gente trocar ideia lá, valeu? Tamo junto, um abração!